Graça e paz, igreja linda do meu coração. Eu sei que é de manhã, eu sei que estava uma chuvinha. A chuva, gente, numa manhã dessa, ela nos testa para ver o quanto a gente é crente. Não é verdade? Porque quem acorda, vê uma chuva e fala: ah, não, eu não quero ir para o culto hoje, não. Mas nós estamos aqui, gente. E eu me comprometo com você, esvaziar tudo que está aqui dentro, para entregar o que o Senhor tem para entregar na sua vida no dia de hoje, nessa manhã. Porque eu creio que 2025 está sendo e começou um ano diferente. Eu não sei para você, mas eu posso falar para mim. E eu creio que também na sua vida. Desde que começou esse ano de 2025, Deus está mexendo com a minha estrutura de uma forma totalmente diferente. Eu estou sendo mexida. Sabe quando você acha que você alcançou algumas coisas, que você está top? Que várias coisas foram resolvidas e que você está assim, ó. Quem já se sentiu assim? Aí daqui a pouco Deus vem e mostra que Ele trabalhou aqui, em todas as áreas. Mas agora Ele está quebrando as estruturas, porque Ele precisa ir mais profundo. Então eu tenho vivido um tempo diferente com o Senhor. Um tempo de entrega diferente, de busca diferente. Um tempo em que eu tenho realmente... E que eu tenho estado disposta a entregar muitas coisas. Porque evangelho é renúncia, gente. Não creia nesse evangelho que te diz que com ele você vai ter tudo. Sabe por quê? Porque ele já é tudo. E mesmo que você não tenha nada, você tem tudo porque você tem ele. Amém? Muito feliz. Eu sempre falo que é um privilégio estar nesse altar. É um privilégio servir o meu Jesus. É um privilégio fazer parte dessa casa, ser ovelha do meu pastor. Eu me sinto honrada, eu me sinto privilegiada e agraciada por Deus, por estar aqui servindo a Ele, através aqui da vida de vocês, para derramar o que Ele colocou no meu coração e o que Ele tem derramado na minha vida, na vida de vocês. Nesses dias ontem celebramos o Dia das Mulheres, simbolicamente falando. Sexta-feira a gente teve um culto especial aqui para as mulheres. Quem teve aqui? Cadê as mulheres que tiveram aqui? Mulher, a gente é escandalosa. Não. Quem é que teve aqui na sexta-feira, gente? Quem recebeu da palavra? E olha, eu vou falar o seguinte, a rede de mulheres está fazendo um resgate, tá, gente? Eu vou trazer para a igreja, fica a dica. A gente está resgatando isso aqui, ó, gente. Bíblia na mão. Quem está com a sua Bíblia aí em mãos? Ai, Guta, você é contra celular? Claro que não, gente. Nos ajuda muito. Só que a gente perdeu isso aqui. A gente perdeu esse relacionamento com a palavra. A gente não sabe nem mais onde tem livro, não tem livro na Bíblia, onde achar nada, porque está tudo muito fácil. Mas assim, há um resgate na essência, há um resgate das coisas simples do Evangelho, há um resgate do que verdadeiramente nos conduz a isso aqui. Então, se você aí fica a dica... Comece a andar com a sua Bíblia de novo. Bota como é que os crentes faziam antes, aí embaixo do braço, né, gente? Bem crente mesmo. Ah, mas vão dizer que eu sou crente, mas você é. Você é cristão. E cristão se comporta diferente, age diferente, se posiciona diferente. Nós não somos daqui, gente. Nós estamos aqui, cooperando com Cristo e representando um reino que não é daqui. Então, não fique assim de ser diferente, seja diferente. Não queira ser igual a todo mundo. Seja diferente de todo mundo, seja do Senhor. Que a tua postura, que o teu comportamento possa reverberar, possa ser a mensagem, possa ser o Senhor. Que as pessoas olhem para você e saibam que você não é daqui. Amém? Gente, esse tempo eu falei para vocês que eu tenho sido muito sacudida por Deus. E Ele tem me levado a fazer algumas coisas. E uma dessas é um estudo profundo no livro de Filipenses. Para mim, particularmente, é uma das cartas que eu mais amo na Bíblia. Se não, a que eu mais amo do apóstolo Paulo. Eu já li várias vezes, mas agora tem sido tão diferente. Deus tem mexido comigo nessa carta de uma forma diferente, pelo que Ele está fazendo nesse momento na minha vida. E aí eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, do versículo 4 a 8. Muitas coisas estão assim... crescendo em Filipenses para mim, mas isso aqui me chamou a atenção. Esse versículo, essa passagem, eu quero ler junto com você. Filipenses 3, do 4 ao 8. Essa palavra diz assim, vou ler daqui para a gente ler junto. Ainda que, se os outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços,
eu teria ainda mais. Presta atenção, gente, isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo na sua carta e dizendo o seguinte. Ele está falando sobre aprendermos a confiar em Cristo. A nossa plena confiança está em Cristo. Ele diz assim: ei, se tem alguém aqui que acha que pode confiar em si mesmo, que tem motivos para confiar em si mesmo, imagina eu muito mais. Por quê? E aí o apóstolo Paulo vai construir aqui o currículo dele. Tudo que ele fez, tudo que ele conquistou, tudo que ele é. Então passa para mim, por favor. E aí ele diz assim: fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Pode passar. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Eu queria que você agora levantasse as suas mãos na minha direção. Ora por mim, por favor. Ora por mim, igreja. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui nessa manhã, Pai amado, para falar de Ti, para falar da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, me toma nessa manhã. Que eu fale aos Teus filhos, Pai. Que ao abrir a boca seja o Senhor, que o Senhor me tome com ousadia, com intrepidez no Espírito Santo de Deus. Para que essa palavra seja derramada e encontre um lugar no coração dos Teus filhos, Pai. Que haja uma libertação, que haja presença, que haja um encontro contigo. Que haja fome e sede de Ti nesse lugar, Pai. Eu te peço que Tu possa nos blindar, nos guardar enquanto estamos aqui, Pai amado, nesse ambiente da manifestação da Tua glória. E que nessa manhã, muitas vidas possam Te buscar. E a partir de hoje, que haja um encontro diferente com o Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Igreja, deixa eu falar algo aqui para vocês. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: ei, se você acha que você fez grandes coisas ou tem muitas coisas, deixa eu te falar do meu currículo. Porque se é para olhar para o que eu fiz, para o que eu conquistei, eu vou te falar um pouquinho do que eu sou, do que eu já conquistei. E o apóstolo Paulo traz um currículo aqui. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, verdadeiro hebreu, quanto à lei um fariseu. Sabe o que significa isso, gente? Sempre que a gente traz fariseu, a gente traz o lado ruim religioso. Mas o fariseu, ele na verdade era um defensor dessa lei. Ele vivia isso aqui de todas as formas. Então ele era um homem culto, um homem preparado, um homem zeloso, um homem irrepreensível, algumas traduções trazem. Só que o que acontece com o apóstolo Paulo? Apesar de todo esse currículo, de todo esse status, de todas as conquistas da sua vida, apóstolo Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. E aí ele vai mais, versículo 8, ele diz: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pois por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Meu Deus. Gente, quando eu li essa palavra, que eu já tinha lido tantas vezes, mas quando eu li essa palavra agora novamente, essa palavra mexeu tanto com a minha estrutura. Porque sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo, gente? O apóstolo Paulo está trazendo aqui para a gente uma percepção de valor. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: não que essas coisas não sejam importantes ou não tenham a sua importância em si. Mas depois que eu conheci o que era mais importante, tudo isso perde o sentido e perde o valor. É isso que ele está dizendo. Depois que eu tive um encontro verdadeiro com o conhecimento de quem é Jesus, da presença dele, de quem ele é, tudo que para mim era extremamente valoroso e importante, tudo que faz com que eu e você, de repente, a gente possa se valer disso, se achar por causa disso, pelo status que temos, pela faculdade que fazemos, pela carreira que levamos. Ele diz assim: tudo isso se tornou esterco. Porque comparado a Jesus, comparado a Ele, comparado à presença, ao conhecimento dEle, isso não é nada. Isso não é nada. Sabe o que eu creio que Deus está fazendo nas nossas vidas e quer fazer em nós?
um alinhamento dos nossos valores. Igreja, nós precisamos alinhar os nossos valores, o que verdadeiramente importa. O que verdadeiramente é importante para nós. O que verdadeiramente vai passar a regir as nossas vidas, a nossa casa. Está aqui. Olha o que eu quero dizer para você. Nós fomos condicionados a um padrão ou vários tipos de padrões. E nós crescemos e construímos um padrão do que é sucesso. Sucesso é o quê? E as redes sociais nos alimentam e nos fomentam para isso. Então, eu olho minutos das 24 horas da vida de alguém e eu começo a olhar para aquela pessoa, me comparar e achar que aquela pessoa tem mais sucesso do que eu, é melhor do que eu, porque ela tem um carro melhor do que eu, porque ela tem um trabalho melhor do que eu, porque enquanto eu estou acordando, a pessoa já foi para a academia, já leu a Bíblia, já fez isso, já fez aquilo, eu ainda estou acordando. Aí você olha para todas as conquistas do outro e você olha para você e fala: isso é sucesso? Então eu não tenho, eu sou um fracassado. Eu não tenho valor, eu não sou capaz, eu não consigo. E essa rede social e esse mundo e esse dinamismo de hoje tem suscitado e alimentado em nós um padrão que não é o padrão real, que não é o padrão do reino de Deus. Isso me faz começar a buscar a Deus, sabe por quê? Não pelo que Ele é, mas pelo que Ele também pode fazer na minha vida. Porque eu quero um Deus que possa me dar tudo aquilo. Eu quero um Deus que possa me dar o carro que eu sonho, o trabalho que eu sonho, a mulher que eu sonho, o marido que eu sonho. Eu quero um Deus que me dê o que eu preciso. E eu começo a fazer de Deus um Uber para mim. Eu pego Deus para fazer o meu Uber, me leva daqui, me tira daqui e me leva para tal lugar. Igreja, presta atenção. Deus não é o nosso Uber. Deus é o nosso destino. Deus é o nosso começo. Deus é o nosso meio. Deus não pode se encaixar na nossa agenda. Deus é a agenda. Nós precisamos mudar os nossos valores. E hoje eu quero conversar nessa manhã sobre um alinhamento de valores na nossa vida. Porque se o nosso valor não for Jesus, estar com Ele, fazer algo por Ele, a presença dele sempre vai pesar muito. E as outras coisas serão mais importantes. Nós estamos sendo condicionados a padrões que criamos e a gente não quer soltar. Olha o que eu quero te falar. Às vezes a gente fala assim: eu amo a Deus, mas o nosso coração não está mais nele. O nosso coração não queima mais por Ele. Nós fazemos muitas coisas e geramos até resultados, e porque temos resultados achamos que Ele está, mas Ele não está mais. Porque existe uma diferença muito grande entre ser uma mulher ou um homem de resultados e ser uma mulher e um homem de frutos. Você pode estar tendo resultados, isso não quer dizer que Deus esteja. Nós temos que queimar por Ele. Ele realmente precisa ser o primeiro lugar nas nossas vidas. Mas para isso eu preciso experimentar dessa presença, para que eu possa entender o que verdadeiramente importa e que nada mais me importe a não ser estar com Ele, a não ser buscá-lo, a não ser amá-lo. Quantas coisas têm nos roubado disso aqui, gente? Quantas coisas têm nos roubado de uma vida com Deus, de presença, padrões que criamos, fazemos o serviço, fazemos a obra, mas Ele não está. Nos ocupamos o tempo todo porque entendemos que somos pelo que fazemos. Usamos Deus pelo que Ele pode fazer, não pelo que Ele é. E cadê Ele na nossa vida? Cadê a importância dEle? A igreja, ela clama por um avivamento. Gente, hoje a igreja está muito mais emocional do que espiritual. Hoje, muitas vezes, do que a gente vê, meu Deus, foi por emoção. Não teve nada de espírito. Sabe por quê? Porque para que haja primeiro um avivamento na igreja, primeiro vai precisar haver um avivamento com você e Deus na sua casa, no secreto. Gente, como é que uma igreja vai queimar se você não queima? Como é que uma igreja vai ser uma igreja que Cristo é o centro, se você não tem tempo para oração? Se você não tem tempo para Ele? John Wesley, que foi um grande avivalista britânico, ele diz uma frase, o nosso pastor até falou semana passada, e essa frase ela é muito forte. Ele diz: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Quem tem que estar em chamas somos nós.
Só que muitas vezes eu estou no serviço, eu estou na obra, mas Ele não está. Porque eu tenho tempo para o serviço, mas eu não tenho tempo para o secreto. Ei, igreja, eu quero te dizer uma coisa. Se você está na obra, se você está no serviço, se você não tem tempo mais para Deus, no teu quarto, no secreto, para você conhecer o Deus que você diz que você ama, para tudo e vai para o teu quarto. Para tudo e vai buscar o teu Deus. Porque Ele precisa passar a ser o maior valor da tua vida. Eu não sei você, mas eu quero poder declarar e dizer o que o apóstolo Paulo disse. Eu quero poder dizer, eu estou disposta a te entregar tudo, porque eu descobri que tudo isso é nada, porque o Senhor é tudo. Não é o meu título que me define, não é um lugar que me define, não é um estado atual que me define. É Jesus quem define quem eu sou. É Cristo na minha vida, é uma busca por Ele. Se nós olharmos, gente, a igreja de Éfeso era uma igreja de alta performance. Era uma igreja de obras, era uma igreja que fazia muito. E no livro de Apocalipse, Apocalipse 2, do versículo 2 ao 5, Deus diz assim: conheço suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem seus apóstolos. Você tem perseverado, você tem suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Uau, que igreja de performance. Mas aí Deus vem e diz: contra você, porém, tenho. Você abandonou o seu primeiro amor. Uma igreja que tinha obra, que tinha serviço, mas Deus não estava mais. Porque o coração não queimava. Porque Ele não era o mais importante. Porque Ele não estava mais em primeiro lugar na vida daquelas pessoas. Será que verdadeiramente Deus é o primeiro lugar nas nossas vidas? Será que estamos queimando por Ele, buscando Ele e largando tudo que precisamos largar pela presença dEle? O quanto estamos buscando isso? Quando Jesus foi perguntado sobre o primeiro mandamento, o maior dos mandamentos, Ele traz Mateus 22, do 37 ao 38. Ele traz: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. É amá-lo com tudo que temos, com tudo que somos. Mas eu digo que eu amo ao Senhor, mas eu não quero obedecer a palavra. Eu digo que eu amo ao Senhor, mas eu nunca consigo tempo para encaixá-lo na minha agenda. Eu digo que eu amo ao Senhor, mas eu não me relaciono com quem eu digo que eu amo. Isso não é amor, gente. Amar é um ato intencional, que a gente comunica com atos, palavras e ações, na direção de quem a gente escolhe amar. Está fazendo sentido isso aqui, igreja? Pega o que eu vou construir com você nessa manhã no teu coração e no teu espírito. Jesus precisa se tornar um valor, o maior valor para mim e para você. Nós precisamos torná-lo o principal na nossa vida. Não pode ser por emoção, não pode ser porque simplesmente falamos. Precisa ser o nosso estilo de vida, a nossa prática diária, a nossa busca. Gente, olha o que eu vou falar para você. Deserto não pode ser mais um lugar simplesmente que Deus pega e te coloca para te tratar. Deserto agora precisa ser a nossa escolha. Eu escolho o deserto, porque nesse lugar só sou eu e Deus. Porque nesse lugar Ele vai me tratar. Porque nesse lugar eu vou ouvir a voz dEle. Porque nesse lugar eu vou estar no centro da vontade dEle. Porque nesse lugar, no deserto que eu escolhi estar, eu deixo todas as outras coisas se for preciso. Eu abro mão do que me tem, para que só Deus me tenha. Igreja, nós não estamos preparados para ter aquilo que ainda nos tem. Para que Jesus seja o primeiro lugar na sua vida, você vai ter que fazer como Abraão e aprender a entregar o Isaac que te aprisiona. Os Isaques que nós levantamos na nossa vida e que tomou o nosso coração. Quantos Isaques nós temos? Esse ano Deus me revelou e me mostrou claramente um Isaac que eu não sabia que eu tinha na minha vida.
E entregar nosso Isaac é a coisa mais difícil talvez que nós vamos ter que fazer. Sabe por quê? Porque aquilo roubou o lugar de Deus dentro de nós. E nós amamos a Deus, nós vamos para a igreja, mas existe algo que está na frente dele. E nós vamos ter que entregar. Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão por inteiro. Deus queria o coração todo de Abraão. Deus queria a vida de Abraão para que ele pudesse fazer tudo o que ele tinha para fazer em Abraão. Porque ele sabia que no momento que ele entregasse o coração dele, Abraão estava pronto para receber. Enquanto outras coisas têm o nosso coração, nós não estamos prontos. Nós não estamos preparados para o que Deus tem para nos entregar. Nós fomos feitas para Ele. Nós fomos feitos para Ele, por Ele. Nada pode entrar na frente do nosso coração. Nem que isso nos custe tudo. Nem que isso nos leve a renúncias que vão ser dolorosas. Vale a pena por Ele. Vale a pena por Jesus. Entenda que Jesus precisa virar um valor para mim. E o reino dos céus é um reino de valores. O reino dos céus é um reino que é feito de valores. Que existe uma hierarquia de valores, existe uma ordem do que é mais importante. E isso nós precisamos carregar para a nossa vida. Sabe por quê? Porque a nossa vida é regida pela nossa escala de valores. Olha o que eu quero te dizer. Toda a tua vida é regida, você se move pelos teus valores. O teu valor é o que te move. Se para você a tua família é importante, é ela que te move. Se para você honestidade é importante, é ele que te move. Valores nos movem. E a nossa vida inteira vai ser regida pelos valores que nós temos. Só que, se o reino dos céus é um reino de valores, nós precisamos alinhar os nossos valores com os valores do reino de Deus. Porque os nossos valores muitas vezes estão trocados. O que hoje eu estou colocando como principal valor, para o reino não é. E aí eu não entendo as disfunções da minha vida, eu não entendo porque parece que eu não tenho energia, eu não entendo porque algumas coisas não acontecem, porque você precisa alinhar os seus valores. Enquanto os seus valores não forem linkados aos valores do reino, não vai, gente. Não acontece. A sua vida trava. Não flui. O teu valor é o teu combustível diário. É o que vai mover você. É o que vai te tirar de um lugar para um outro lugar. E sabe por que muitas vezes algumas coisas ficam pesadas demais? Porque aquele valor não está alinhado àquilo. E se aquilo não é valoroso para você, fica pesado. Sabe por que o evangelho é pesado muitas vezes para muitas pessoas? Sabe por que é difícil largar? Sabe por que é difícil trocar? Sabe por que é difícil servir? Por quê? Porque o evangelho não é um valor para você. Jesus não é um valor na sua vida. E como ele não é um valor para você, fica pesado demais. Preste atenção, igreja. Quais são os seus valores? O que move a tua vida? O que tem movido você? O que verdadeiramente é importante para você? Não, Deus é a coisa mais importante da minha vida. A minha família é a coisa mais importante da minha vida. Mas na prática, no real. Quanto tempo você tem para a tua família? Quanto tempo você tira para Deus? Não, Guta, quando eu estou lavando louça, quando eu estou dirigindo, eu estou sempre orando. Ei! No evangelho, a gente tem que ser intenso. Sabe o que eu tenho aprendido? No evangelho não existe equilíbrio, não. Não existe ser equilibrada com Deus. Com Deus a gente tem que falar como o apóstolo Luiz Hermínio, a gente tem que chapar. A gente tem que ser intenso. Eu sou, gente, uma das formações que eu tenho é o coaching. E quem conhece do coaching sabe que trabalha muito uma ferramenta que é o mais... ou algumas pessoas conhecem como a roda da vida, que vai trazer todas as áreas da sua vida, você vai trazer para uma roda e você vai ver o quanto aquilo está equilibrado. E eu lembro que enquanto eu ensinava isso, algo começou a me incomodar. E o que começou a me incomodar? Porque na roda, o espiritual está ali e as outras áreas estão aqui. E está tudo equilibrado quando está tudo rodando na mesma frequência, na mesma sintonia. Aí eu comecei a me incomodar, porque eu falei, não. O espiritual não pode estar aqui. Porque o espiritual, a nossa vida com Deus não tem que estar equilibrada com as outras.
ela precisa estar num outro lugar, num outro patamar, para que as outras coisas possam rodar. Nas outras áreas da nossa vida, nós vamos buscar equilíbrio, tratar alma, tratar nosso corpo, tratar nosso casamento, tratar tudo que precisamos tratar. Mas a base é Deus. A base é o Espírito, porque nós somos Espírito. Jesus não pode ser igualado, o meu tempo com Ele não pode ser distribuído de forma igualada. Ei, se você quer ter experiências diferentes com Deus, não acho que orando 5 minutos você vai ter. Não acho que indo no carro você vai ter. E eu não estou desconsiderando esses momentos, mas você vai ter que parar, você vai ter que se dedicar, você vai ter que tirar as distrações, você vai ter que ir para o secreto, colocar teu joelho no chão e ter experiências com Ele, até ouvir a voz dEle. Não dá para ser de outra forma, igreja. Que evangelho é esse que só fomenta a cobiça e não fomenta a fome? Que evangelho é esse que está sendo falado para servir e para te mostrar um Deus que vai te dar o que você sonha? Não, não é o que eu sonho, é o que Ele sonha para mim. E que seja feita a vontade dEle, não a minha. Meu Deus, não é a minha vontade, é a dEle. E precisam se levantar nessa geração mulheres como Maria, homens com coração como Davi, para dizer ao Senhor que se cumpra em mim a tua palavra, que se faça em mim a tua vontade. Mas como é que eu vou saber a vontade dele se eu não tenho um tempo para ele? Se o meu tempo é acordar e fazer aquela oração automática, o meu devocional, ler meu livrinho e dizer, tá tudo bem, já orei por hoje. Gente, a gente está se contentando com muito pouco. Algo que é tão grande, que é tão supremo, que é tão maravilhoso. Oh meu Deus, por que a gente está tão pouco para Ele? Por que Ele tem tão pouco de nós? Se Ele deu tudo por nós. Ele deu tudo. Ele fez tudo. E nós tiramos 5 minutos e achamos, já oramos, está tudo bem? Se você quer ter fome, quer ter sede, quer ter presença, ore no carro, ore lavando a louça, ore onde você estiver, ore ao acordar, leia o seu devocional, faça tudo isso. Mas todos os dias, faça da sua agenda a Ele, a sua prioridade. Vai para o secreto, experimenta passar 20 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Daqui a pouco 3 horas é pouco. Sabe por quê? Porque com Cristo, quanto mais fome, quanto mais a gente está com Ele, mais a gente tem fome. Porque as águas são profundas e elas não cessam. Nós começamos a descobrir um lugar que a gente não quer mais sair. A gente começa a querer entender que o nosso estilo de vida vai ser outro. E o deserto agora, escolher o deserto não é mais um lugar que eu quero estar momentaneamente, eu já não quero sair desse lugar. E a minha vida vai ser totalmente transformada. E as pessoas vão falar e vai parecer não fazer sentido para ninguém, mas não tem problema. Porque a minha vida agora é primeiro para Ele, é com Ele. Um pastor muito famoso que já faleceu, ele dizia, mais tempo com Deus, menos tempo com os homens. Mais tempo com os homens, menos tempo com Deus. Oh meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Casamento, filhos, entenda o que eu vou te falar, oração, tudo vai ser pesado se não for um valor para você. Por que às vezes lutar pelo casamento é tão difícil? Por que orar é tão difícil? Porque a maternidade tem se tornado um peso para muitas mulheres, porque não é um valor. Porque o que é valoroso para nós não é pesado. Não é pesado. Se Jesus não for um valor para você, abrir mão por Ele vai ser pesado demais. Vai ser difícil demais. Eu quero que você pegue essa frase no seu coração. Tudo que não é um valor para nós se torna um peso. Se torna pesado. Gente, a oração do Pai Nosso que oramos muito, ela diz num trecho: assim na terra como é no céu. Apóstolo Paulo disse que nós somos cooperadores de Deus e embaixadores de Cristo. Sabe o que significa ser embaixador? Sabe como funciona uma embaixada? A embaixada do Brasil nos Estados Unidos, gente, ela é um país independente dentro de um país.
Ali dentro, os Estados Unidos está todo aqui, mas dentro, abriu aquela porta, está a embaixada. As leis que funcionam ali não são dos Estados Unidos, é do Brasil. Sabe por quê? O que isso significa para nós? Que nós somos embaixadores, então, de um reino aqui. Então, nesse reino, na minha vida, o que eu represento, não é o que é daqui. É uma lei que não é daqui, é um princípio que não é daqui, é uma vida que não é daqui. Então é claro que o mundo vai estranhar. É claro que vai ser contra o que o mundo nos ensina. Mas ou você é dele, ou você não é. Ou você pertence a esse reino, ou você não pertence. E eu quero te dizer uma coisa. Você cuida do que você valoriza. Olha o que eu quero te dizer. Aquilo que você valoriza, se valoriza. Mas aquilo que você não valoriza, se desvaloriza. Tudo que você tem cuidado, tem se valorizado. Mas aquilo que você está deixando de cuidar como pai, como marido, como esposa, como mãe, como profissional, tem se desvalorizado na sua vida. Quem está entendendo isso que eu estou falando aqui? Amém? Nós vamos caminhando na nossa escala de valores. Nós vamos caminhando conforme o que nos move. É isso que nós fazemos. E eu quero te dizer que nós precisamos urgentemente resgatar valores do reino. Resgatar valores do reino na nossa casa. Mulheres, você precisa resgatar os valores do reino na sua casa. No seu lar. O que o reino te ensina é o que você vai estabelecer. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. O problema é que a gente está invertendo. A gente está buscando em primeiro lugar todas as outras coisas e acrescentando o que é de Deus na nossa vida. Só que é o contrário. Busque o que é do reino. O que é do reino? Busque viver os valores do reino de Deus. O que é valor para o reino? Casamento é valor para o reino. Perdão é valor. Cura é valor. Maternidade é valor. Filhos são valores para o reino. A tua casa é um valor. Família é valor. Ele é o teu maior valor. Busca viver o que é valoroso para o reino. Porque as outras coisas vão ser acrescentadas. Homens, resgate seus valores, resgate seu posicionamento como homem de Deus e comece dentro da sua casa. Mulheres, vai para dentro do teu lar. Homens, vai para dentro do teu lar. Para de querer ganhar fora. Para de querer achar que o que importa é o que está fora, é o padrão do que o mundo ensina. No valor do reino, o que primeiro importa é a tua casa. Não quer ganhar o mundo fora. Ganha os teus. Ganha quem está do teu lado. Seja você o canal da salvação da tua casa. Quem está percebendo essa palavra no seu coração? Quem está recebendo essa palavra no seu espírito? Do que você tem cuidado? Do que você tem dado atenção? Do quanto a tua vida hoje vive os valores que são do reino? Olha para você, porque muitas vezes falamos que aquilo é a coisa mais importante, mas na prática não é. Na prática as outras coisas têm nos roubado, as outras coisas têm nos distraído. Mas o que verdadeiramente é importante que você tem colocado em prática na sua vida? Qual é a tua escala de valores? O que verdadeiramente importa para você? Guta, como é que eu sei se eu valorizo? Porque quando nós valorizamos, nós celebramos. Quando eu não valorizo, eu uso. Um homem que valoriza a sua mulher, ele celebra a sua mulher. Um homem que não valoriza a sua mulher, ele usa a sua mulher. Um pai que valoriza um filho, ele celebra o filho. Um pai que não valoriza seu filho, ele usa um filho. Existe uma diferença muito grande de comprar um presente para um filho e você parar uma tarde de sábado para brincar com seu filho. Quando você para tudo e está com ele, dando atenção, dando seu tempo, você está celebrando. Você está em casa com a sua mulher e você está no celular. Quem aqui homem já ouviram? Você não está me dando atenção. Mas você não está. Não, mas eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não consegue.
Não consegue. Você está dando atenção para o que está no celular, mas você não está dando atenção para o que está ao teu lado. Você não está celebrando. Tudo que a gente verdadeiramente valoriza, a gente celebra. E existe um tripé de investimento no que é valor para a gente. Olha o que eu vou falar para você. Tudo que você valoriza, você coloca tempo, você coloca atenção e você coloca dinheiro. Homens, valoriza a sua esposa, tempo com elas. Dê atenção, celebre com elas. E invista na sua esposa. Tem homem que, pelo amor de Deus, gente, não investe na sua esposa. Ela é tua coroa. Ela é tua rainha. Cuida dessa mulher. Investe nela. Paga um personal para ela. Paga um cabelo para ela. Faz ela se vestir bem. Ajuda a tua mulher, impulsiona a tua mulher. Cuida do que Deus te deu. Porque a palavra de Deus fala na oração do Pai Nosso, é o pão de cada dia, é o que Ele nos confia no dia de hoje. Ele te confiou uma mulher e você não tem cuidado e valorizado. Da mesma forma, mulheres, cuida desse marido. Ele é o teu marido. Dá atenção para esse homem, investe nesse homem. Guta, mas ele não merece, não é por ele, é por quem você é. Porque nós não merecíamos, mas Jesus fez, porque isso é Ele, a identidade dEle, a essência dEle. Quem é você? Então a gente coloca tempo, atenção e dinheiro no que é importante para nós. Se o teu tempo está em outras coisas, é aquilo que está sendo valoroso para você. Se o teu tempo e a tua atenção tem sido para outras coisas, olhe para a sua vida, olhe para você, aonde está teu tempo, aonde está a tua atenção. Porque aquilo que eu coloco o meu tempo, eu valorizo. Aquilo que eu coloco a minha atenção, eu valorizo. Aquilo que eu coloco o meu dinheiro, isso sim eu estou dando valor. Por isso que eu pego muitas vezes o meu dinheiro e coloco em qualquer coisa. Mas quando é para colocar no altar, eu fico olhando, pensando se eu vou dizimar ou não. Se isso aqui não for um valor para você, você não vai entender o que é colocar uma semente nesse reino. Você não vai ter a alegria e viver a alegria da salvação, de contemplar e se doar em generosidade e amor por tudo que Ele fez. Meu Deus, gente, como nós precisamos alinhar nossos valores. Como está tudo ao contrário. Como os padrões têm nos roubado tudo isso. Como estamos querendo coisas que não são as mais importantes. Queremos coisas que vão findar aqui, que vão acabar aqui. E as coisas que verdadeiramente importam, nós não estamos investindo. O que você precisa entregar? O que você precisa renunciar? O que precisa sair de você? Guta, como é que eu mudo isso? Eu quero viver meus valores, eu quero alinhar meus valores, eu quero que Jesus seja o primeiro na minha vida. Deixa eu te falar, tudo que é valoroso, se a gente entende que a gente precisa colocar tempo, atenção, então comece de forma intencional. Não importa se você quer, não importa se você está sentindo, vá para o Senhor com a tua oração mais sincera e fala: Senhor, porque eu fiz isso, gente. Senhor, eu estou descobrindo que o Senhor não é a coisa mais importante para mim. Eu estou descobrindo que eu achava que eu te amava, mas que outras coisas estão tomando o meu coração. Então me ensina a te amar, me ajuda a te amar, me dá as estratégias para te servir. Me ajuda, porque eu quero fazer do Senhor a coisa mais importante da minha vida. Peça dEle. Peça dEle, me leva para o lugar da oração. Me leva para o lugar da fome. Muda os meus valores. Senhor, pega o meu coração e transforma o meu coração. Vai para Ele, começa a procurá-lo, vai de forma intencional, começa a colocar mais tempo, começa a colocar na tua agenda o teu momento com Ele, não negocia mais isso, porque para Deus o primeiro importa. Para Deus tudo que vem primeiro importa, e primeiro é Ele. Primeiro é Ele. Oh meu Deus, gente, a igreja cristã tem se perdido tanto, gente. E eu, como cristã, dói meu coração. Porque nós éramos para ser o povo mais fortalecido da terra. E nós estamos sendo engolidos e enfraquecidos. Porque nós somos cristãos de nome. Mas Cristo não é o primeiro lugar nas nossas vidas.
Muitas outras coisas estão nos roubando disso. Tem uma passagem que está em Mateus 19, do 16 ao 30. Mateus 19, do 16 ao 30. Essa passagem diz assim, essa passagem é uma passagem tão conhecida, é a parábola do jovem rico. Quem aqui não conhece? Aquele jovem que vai para Jesus, e ele começa ali a confrontar Jesus, e ele fala assim, eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos meus mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunha, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? E gente, isso aqui tem me tocado tanto, porque ele diz assim, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Gente, Jesus aqui não está fazendo uma apologia para você ser pobre. Sabe o que Jesus está dizendo assim? Você faz tudo. Você é um fazedor, você está na obra, você cumpre isso, você cumpre aquilo. Mas o teu coração não é meu. Porque existe um Isaac em você. Existe algo que é maior do que eu na tua vida. E tudo que você faz é por esse Isaac, não é por mim. E Jesus confronta aquele homem e diz, entrega tudo e vem me seguir. E aquele homem tão obediente à lei não conseguiu. Sabe por quê? Porque Jesus não era o principal valor na vida dele. Ele não estava disposto a abrir mão de algumas coisas por causa de Cristo. Do que você está disposto a abrir mão, ou do que você precisa abrir mão hoje na sua vida por causa do Senhor? O que tem entrado como um altar, como um ídolo para você, que tem te roubado a presença do Senhor? João Calvino dizia, gente, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Tudo nós levantamos ídolos, vocês já perceberam isso? Aí você vê alguém pregar, meu Deus, que homem de Deus, que mulher de Deus. Aí a gente começa a adorar o homem. Ei, a gente faz do dom a identidade. Eu pego a pessoa que tem o dom e eu digo, que mulher de Deus. Ei, não é porque eu prego que eu sou mulher de Deus, não é porque eu tenho um dom que eu sou mulher de Deus. O que me faz mulher de Deus, e quem sabe se eu sou ou não mulher de Deus, é o meu marido, que convive comigo e que vê o quanto ou não na minha casa eu vivo essa verdade. Só que a gente define o mundo nos ensina a definir as coisas pelo quanto nós somos abençoados por Deus pelo que temos. Ei, Deus não quer te entregar essas bênçãos somente. Deus, Ele quer te tornar uma bênção. Então bênção não é o que você recebe, é o que você tem, é o que você se torna. É quem você se torna por causa de Deus. Então pare de buscar o que Ele pode te dar. Sabe, gente, eu tenho vivido um tempo, eu até fui pedir ajuda, que eu falei, eu acho que eu estou errada, porque a palavra fala que a gente pode pedir, né? E eu já pedi tanto. Mas eu tenho vivido um tempo tão desafiador, porque eu não estou conseguindo mais pedir nada, a não ser, eu quero o Senhor. Porque eu estou com tanta sede e fome dEle. Eu preciso tanto dEle. Eu cansei de agir na força do meu braço. Eu cansei de sempre sentir que eu vou ali, daqui a pouco para, sabe por quê? Porque não sou eu, é Ele. Enquanto eu não entender que é Ele, vai ser um jugo pesado. Mas quando eu começo a entender quem é Ele, querer mais dEle, as nossas orações realmente começam a mudar. Sabe por quê? Porque a gente só consegue falar, eu quero o Senhor, eu quero te conhecer, eu quero a tua presença, eu quero estar contigo, eu quero entregar minha vida a esse chamado. E não importa mais o que o Senhor vai fazer, eu estou com medo, mas eu vou. Eu não sei como eu vou pagar, mas eu vou. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou.
Porque os medos não podem mais te paralisar, sabe por quê? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E quanto mais você está com Ele, mais Ele vai arrancando os medos e as cadeias que te aprisionam a não se entregar numa vida com Ele e confiar que Ele vai fazer. E sabe o que eu tenho aprendido a entregar e confiar, gente? A renunciar sonhos que eu tinha, a renunciar coisas que eu queria, mas com uma certeza que eu tenho falado para mim: o que o Senhor tem para mim é muito maior, é muito melhor do que eu posso imaginar. Igreja, você está pegando isso no teu espírito e no teu coração. Porque chega desse evangelho raso. Chega desse evangelho, gente. As águas não podem mais ficar aqui. Nós temos um mar para mergulhar nas profundezas do Senhor. Mas primeiro Ele precisa ser o nosso maior valor. Ele precisa estar aqui, ardendo dentro de nós. E eu quero te dizer algo. Tem uma mãe aí, tem uma esposa, tem uma filha, tem uma profissional, tem um marido, tem um homem, tem um profissional, tem um filho que está sufocado aí dentro, que você precisa deixar vir para fora. Mas você só vai conseguir isso quando Ele verdadeiramente se tornar o dono da tua vida, o dono dos teus dias. E quando você começar a comunicar e agir com atos, palavras e ações, e não importa o que aconteça, mas agora é Ele em primeiro lugar. E eu vou começar a deixar algumas coisas, e eu vou dizer não para algumas coisas, e eu vou morrer de medo, e vai me dar uma agonia, e eu não vou saber o que vai acontecer. Mas Senhor, eis-me aqui, eu quero o Senhor, eu entendi que é o Senhor, eu quero te amar, eu quero te conhecer, eu quero fazer do Senhor o meu maior amor, a minha paixão, a minha vida. Gente, olha aqui para mim, não espere que você vai estar parado e vai vir uma luz e, Senhor, eu te amo. Gente, vamos parar de romantizar o evangelho. É intencional. É deixando o que precisa ser deixado. É caminhando no processo. É caindo, é levantando. É aprendendo mais dele, que é manso e humilde. E que vai nos ensinando como viver essa vida com Ele. E vai nos perdoando nas nossas quedas. E vai entendendo as nossas fraquezas. E vai mudando os nossos valores. Tem 3 anos, gente. 3 a 4 anos, que eu saí de um lugar de muito status, de muito reconhecimento, de dinheiro, de muitas coisas. Mas eu confesso para vocês que quando eu saí desse lugar, eu não saí desse lugar porque eu entendi isso. Eu saí desse lugar porque eu já tinha um chamado na minha vida, eu queria viver o meu chamado, mas eu queria decolar, eu queria voar, eu queria explodir pelo mundo. Aí sabe o que Deus fez? Deus é lindo, gente. Eu sou apaixonada por Ele. Ele me levou para dentro da minha casa para aprender a ser uma mulher de verdade dentro de casa. E eu achava até o final de 2024 que meus valores estavam todos alinhadinhos já. E agora em 2025 Ele veio para quebrar minha estrutura e dizer: ei, ainda não. Tem coisas que você ainda está colocando na minha frente. Tem coisas que você ainda não vive. Tem coisas que você ainda não conheceu. Tem coisas que ainda roubaram o meu lugar na tua vida. E aí sabe o que Ele pediu para mim? Entrega. Escolhe o deserto. Vem ouvir minha voz. Sai de tudo. Sai de cena. Deixa eu te preparar. João Batista era um homem, gente, que podia ter sido um grande sacerdote de nome, renomado, de fama. Mas aquele homem escolheu um lugar onde ele não teria fama. Onde ele teria que fazer renúncias grandiosas. Porque ele entendeu que a vontade de Deus era que ele anunciasse a vinda do Senhor. E aquele homem até hoje é falado e conhecido porque ele foi o homem que pregou o arrependimento, que pregou a vinda do nosso Senhor Jesus. Que se levantem João Batistas nessa geração. Sabe por quê? Porque somos nós que estamos preparando o povo para a segunda vinda dele. E se ele está voltando, nós precisamos ir para o deserto. Se relacionar com Ele, conhecer Ele, para nos preparar, saber a vontade dEle para as nossas vidas, para que a gente possa caminhar e preparar, nos preparar a nossa casa e preparar as pessoas que Deus colocar ao nosso redor
voltar, porque um dia Ele vai voltar. E eu não sei você, mas eu quero preparar. Eu quero me preparar, preparar a minha casa, preparar meus filhos que virão, preparar as minhas gerações, preparar as mulheres, os homens, as pessoas que Deus colocar ao meu lado. Eu quero preparar para a volta dele. Eu quero preparar o meu povo, o povo de Deus, o povo que Ele escolheu. E nós somos esse povo. Homem e mulher de Deus, você é a terra que Deus quer sarar. Você é a terra que Deus quer tocar. Tudo que Deus está fazendo e vai fazer não é para te punir, é para te curar. É para te transformar no homem e na mulher que você nasceu para ser com Ele. Tudo que Ele está fazendo é para esse propósito. Não negocie mais o que vem primeiro. O que vem primeiro importa. Fala para essa pessoa que está do seu lado: o que vem primeiro importa. O que vem primeiro importa. Pare de deixar muitas coisas te roubar a Deus. As distrações têm nos roubado o Senhor. Gente, não é só o pecado. O que mais tem nos roubado de Deus são as nossas ocupações, são as nossas distrações. É porque nós estamos tão ocupados que nós não temos mais tempo para Ele. Existe um homem, um livro, é O Homem do Céu, do irmão Yun. Eu acho que é assim que fala, tá, gente? Eu vou fechar aqui com vocês. E esse homem, gente, foi um homem que passou por muitas perseguições. Foi uma vida para o Senhor. Ele sofreu muito por causa de Cristo. E um tempo atrás ele veio no Brasil para uma conferência. E quando ele viu tudo que acontecia no Brasil, ele fez um comentário com alguns pastores. Ele disse assim: o que vocês vivem aqui é muito pior do que o que a gente vive lá. E aí perguntaram para ele: mas como, irmão Yun? Vocês eram perseguidos, aqui a gente não tem perseguição. Vocês eram aprisionados, apedrejados, vocês sofriam coisas que nós não sofremos e vivemos. Ele disse assim: é verdade. Só que as perseguições só nos aproximavam de Deus. Vocês aqui têm algo que é pior do que a perseguição. Vocês têm as distrações e ocupações que não têm cara de inimigo. Porque a perseguição, o pecado tem cara de inimigo. Mas as coisas que estão tudo bem são as coisas que mais têm nos roubado da presença, da busca. Porque nós estamos ocupados demais e distraídos demais para priorizar quem verdadeiramente importa e quem verdadeiramente vem primeiro. Fica de pé, igreja.